Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, meus queridos, não é? E amados irmãos. Essa madrugada, na verdade eu nem iria fazer essa live, porque o assunto ele não é tão relevante, não é? Dentro da realidade em que nós vivemos no nosso país. São tantas as angruras, são tantos os sofrimentos, as dores da fome, as dores da sede por justiça, por igualdade. São tantos as lágrimas mesmo, os sofrimentos das segregações, da disparidade, da discrepância social, étnica, enfim, a questão salarial, trabalho, a questão de habitação, moradias. E somando a tantas mortes no mundo agora, neste atentado em Israel, que foi de uma perversidade incalculável. É onde você tentar identificar a palavra diabo, demônio, Satã, tentar culpar um espírito e você pode interceder, tentar justificar esse ato, culpando um espírito e passando a mão na cabeça de pessoas, é pedir muito, não é? E como se não bastasse o caos das tragédias, das inundações, do terremoto nessa região, na Líbia, em Marrocos, em Marrakech, como se não bastasse as opressões do Talibã, agora o povo palestino passa pela opressão do Hamas, cidadãos civis comuns, gente do coração bom. E para piorar vem o Hezbollah somando para causar mais caos, mais dor no mundo, para tentar destruir Israel. Mas eu não quero, nessa live, falar sobre essa questão da guerra. Porque eu, como judeu, já estou advertido, já estou sinalizado para não manifestar muito sobre isso, em razão de pessoas malignas, ruins, loucas, que estavam aí, não é, disfarçadas dentro da nossa sociedade e que estão prontas também a quererem fazer parte dessa loucura, dessa maldade, de atacar a minha pessoa nas ruas,
a qualquer Yahudim israelita, a qualquer judeu que estiver andando nas ruas de São Paulo, do Brasil. Eu divulgado um vídeo de um grupo e com a bandeira do PCdoB, pedindo e clamando, venerando, honrando o Hamas. Imigrantes do Líbano ou palestinos aqui em São Paulo. Então veja que a situação é muito perigosa. Bom, mas como eu comecei essa live, o que você acha? Porque me perguntaram, me questionaram e querem saber. Querem saber, na verdade, a minha opinião. Mas olha, essa questão sobre os ditos e considerados, não é? Pelo processo canônico da Igreja Católica Apostólica Romana. Os irmãos gêmeos, Cosme e Damião, são demônios. Eu gostaria que você que divulga, propala, você que prega esta aberração, esta idiotice, este insulto, esta falta de cuidado, de sensibilidade, esta falta de respeito para com a religião do outro. Eu gostaria que você mesmo provasse que os irmãos gêmeos, o Cosme e o Damião, são entidades malignas, são daimons, como diz no grego, são demônios vindos direto do inferno. Porque existe um bordão no mundo do direito que diz: o ônus é de quem acusa. Então, se vocês evangélicos cometem a ignorância, a insensatez, a estupidez e a grosseria, como eu já vi, de muitas crianças de famílias evangélicas, pobrezinhas, paupérrimas, verem, ouvirem aquela distribuição de brinquedos, aquela distribuição de doces, não é? Com as crianças da rua. E vocês, pais, dizem: não peguem, vocês não podem comer, vocês não podem comer. Tem sim uma pessoa roncando. Enfim, está descansando. Roberto, vocês não podem comer esses doces porque eles são sacrificados aos ídolos, são sacrificados aos demônios. Veja só que isso é muito forte, essa afirmação. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Cosme e Damião, a história. Eu vou ler um trechinho aqui, mas a gente sabe que, olha lá, o que se sabe é que Cosme e Damião teriam sido, não é, irmãos gêmeos que nasceram, guarda bem essa palavra, irmãos gêmeos. Você que é evangélico, é meu companheiro que está descansando ali. Você que é evangélico, que é da igreja evangélica, guarde bem esta palavra, tá bom? Os dois nomes Cosme e Damião, e também a palavra gêmeos. Nós vamos falar, ela vai dar uma importância muito grande nessa transmissão. Então, são irmãos gêmeos que nasceram na região da Ásia Menor, não é? Que corresponde à atual cidade de Egeia, na Síria, por volta do século III. Ambos médicos e teriam exercido a profissão de forma voluntária, não aceitando nenhum pagamento. Quando fala não aceitando nenhum pagamento, existe um termo chamado anargia
ou eles eram anárgicos. O que é isso? Deixa eu explicar para você. Só um momento que está entrando gente aqui na recepção. Segura a onda aí, um minutinho. Boa noite. Boa noite. Então, quando existe esse termo chamado anargia ou anárgicos, são aquelas pessoas que fazem as coisas voluntariamente. Então vamos lá, eram 2 irmãos gêmeos, não é? Ali da região da Síria, ok? Igual o conhecido São Jorge. Aí, Roberto, agora me massageia o seu ego, hein? São Jorge. Enfim. Guerreiro, valente, enfim. Então, esses irmãos gêmeos, eles tinham em si, vamos dizer, o carisma, ou o dom de curar pessoas, não é? Já estava neles isso. Então, muitos jovens, eles se formaram em medicina. E eles gostariam de atender, não é? As pessoas mais carentes e necessitadas da sua região. Mas com uma intenção. A intenção de trazer essas pessoas para Yeshua, trazer essas pessoas para Jesus. Lembrando que eles eram cristãos de nascença, ok? Da igreja. Então, para converter essas pessoas, a evangelização deles era atender voluntariamente, sem cobrar, por consulta, por minuto, segundo, minuto, horas, cobrar por procedimentos, cobrar por tocar, cobrar por fazer receitas de remédios, raízes, substâncias, folhas, enfim, por produzir um remédio, pelo atendimento, pelo escutar, pela paciência. Eles foram ficando muito, mas muito famosos e faziam esse trabalho. Então, eu acho interessante que antes de vocês, a igreja evangélica, dizer que Cosme e Damião são demônios, espíritos malignos, não é? Diabos do inferno, vocês parem para pensar uma coisa. O que Yeshua vai dizer para vocês no Evangelho de Mateus 10, capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Eu acho que eu não vou achar aqui não, mas vamos ver, espera lá. Eu vou ter que digitar aqui, só um minutinho, já que o meu companheiro está descansando ali, tadinho. Deixa ele lá descansar lá, que não tem problema não. Fica aí, ó. Vou colocar aqui. Opa. Eu não vou ler em grego não, tá bom? Eu vou ler em hebraico, porque o que me interessa mais aqui é o hebraico, ok? Por quê? Porque o grego tem uma tradução do hebraico para o grego. Então, vamos ver aqui o livro de Mateus. Opa, vamos ver se eu acho aqui. O negócio aqui tá doido. Mas fica aí, que vai ser legal. Fica aí, Roberto. Você vai gostar dessa transmissão. Não se preocupe. Tem umas reportagens para eu passar. Não atrapalha. Mas eu não sou cruel, não. Deixa ele quietinho. Deixa ele descansar. O filhinho dele está internado no hospital, tá bom? Ele trabalha em outro emprego para sustentar a família. Então, deixa o meu amigo descansar. Não é fácil, não. O filhinho dele está com... O filhinho dele já está lá, está internado, nós já oramos aqui, eu já orei, para que o filho dele saia, está com a mamãe internada, esse tempo que não é nada fácil. Eu quero achar aqui o meu amigo Mateus, capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que Jesus ensina em que vocês pouco fazem, não é? Muitos de vocês não fazem isso, sequer, mas querem se arrogar no direito de condenar pessoas no passado que não tiveram culpa,
não é? Pós-morte, de terem sido canonizadas pelo processo canônico de uma instituição chamada Igreja Católica. Isso é uma outra história, ou não mérito aqui dessa noite. Ok? Mas vamos ver, olha só, no hebraico, no livro de Matatias, ou Matatiahu, que é hebraico, Mateus 10, 8, vai dizer assim, Jesus está falando assim, olha, em hebraico, Uveli keretaren, kireru lemor malekul, Hashamain karevah lavou, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus ou Matatias 10, 8. Rifeu eti Hakolim Taharu eti Hamatzurain Hakimu eti Hametin veeti Hashedin Garisun Hinan lekaheten Hinan titenu. Olha isso. Sarai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, lançai fora os diabos, de graça o recebeste e de graças dai. Então, como que eu posso hoje ter a ousadia de fazer uma live e dizer, olha, crianças, dia 27 de setembro ou 26 é o dia que morreu Cosme e Damião. Em primeiro lugar, são santos católicos, são ídolos, são coisas do diabo. Eu já tenho uma mensagem no meu canal do YouTube dizendo que o ídolo nada tem a ver com um pedaço de gesso ou imagem, essas coisas. Você vai, olha lá que você vai aprender o que é ídolon, né? Que é uma outra, um outro significado mais profundo, que está dentro de nós mesmo. Tem nada a ver com imagem. Mas fazer o quê? Você gostou, Roberto, porque você é um tremendo de um corintiano, por isso que você está rindo, e porque o São Jorge, né? Tá lá na Gaviões da Fiel, em todas as escolas de samba, tem a canção, o hino que abre as escolas de samba, né? Guerreiro Valente, eu sei, Roberto. Você acha que eu não conheço? Conheço, né? Pois é, você vai aprender muita coisa, por isso que eu acho que é legal. Bom, vamos lá então. Quem é que, na realidade, cumpriu esse mandamento aí de Jesus no Evangelho ou na Bíblia, não é? Conheço. Então, vamos lá. A gente entende assim, não é? A história diz, não é? Que o Cosme e o Damião, eles tinham esse dom de curar as pessoas, depois estudaram medicina, os dois irmãos gêmeos. Guarda bem essa palavra, irmãos gêmeos, tá? Você vai entender depois. Os dois irmãos gêmeos, e se formaram médico, e eles cumpriram isso daqui, ó, Mateus 10, 8. Sarai os enfermos, ou curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, lançai fora os diabos, os problemas mentais, não é? A depressão, a angústia, a tristeza. Por quê? Porque de graça recebestes, de graças dai. Então, o Cosme e o Damião, eles receberam de graça o quê? O dom da cura, a inteligência, a capacidade para ser médico. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. Uns têm vocação para ser porteiro, vigilante, supervisor, ou têm vocação para ser o dono da empresa, ou para ser delegado, médico, advogado, enfim, juiz, não é? Dentista, oftalmologista, neuro, endocrinologista, político, que é a pior vocação que tem. Enfim, cada qual na sua vocação. E a vocação deles era estudar doenças, comorbidades, patologias e curar as pessoas. Mas só que antes de vocês, evangélicos, chamarem o Cosme e o Damião, não é? Já falecidos, de demônios, de diabos, por causa de um sincretismo religioso que eu já vou explicar, e você vai entender o porquê da palavra gênios.
vocês deviam ter vergonha, porque o Cosme e o Damião, além de eles serem médicos, eles faziam isso, atendiam centenas de pessoas de graça, de forma exaustiva e por amor, e também para trazer essas pessoas para o Evangelho. Eles não cobravam nada, nada, nem um copo d'água, nem pão, nem comida, nada eles cobravam. Ao contrário de vocês, que dão o envelope da cura, do milagre, da libertação, o propósito, o sacrifício, o voto, igual disse lá o Edir Macedo. Ou dá ou desce. Se um não der, que se dane. 10 vai dar no lugar dele. O Cosme e o Damião, ao contrário de vocês, eles eram cristãos e eles não barganhavam. Eles não eram um pedágio entre Deus e o homem. Eles não cobravam tributos de cura, de milagre, de bênçãos, nada disso. Então, acho que vocês devem ter, no mínimo, vergonha na cara e respeito com esses dois irmãos que existiram, que foram médicos e que atenderam pessoas como Lucas, o apóstolo, Jesus, o discípulo, e depois apóstolo, atendeu centenas de doentes também. E olha que eles, enfim, e o tempo passou e no período romano do imperador Diocleciano, que perseguia os cristãos, subentendeu que eles faziam algum tipo de feitiço, enfim, não é? E mandou decapitar esses dois irmãos. Mas o que acontece, então, por que eles são considerados demônios ou coisa ruim, não é? Sabe por quê? Porque no mesmo dia 27 de setembro, em que eles morreram, não é? E após serem canonizados pela Igreja Católica, com santos que curam, vindo eles a serem também patronos da medicina e dos médicos. Olha, você sabia disso? Não sabia, né? Porque eles foram antes de Cristo. Ah, o Roberto, eles foram muito depois de Cristo, misericórdia. Depois de Cristo. Já não havia nenhum discípulo morto. Já, a Igreja Católica já estava construída, já estava de pé, todos os dogmas da Igreja Católica. Ó. Então, enfim, é assim. Deixa eu explicar para você uma coisa. Existe uma coisa que é o seguinte: no tempo da escravidão, os escravos, os iorubás, os bantus, sudaneses que vieram para esse Brasil, para eles continuarem a exercer a sua fé, a sua crença em suas entidades, dos seus antepassados, dos seus orixás ou exus, assusta esse nome, mas eu posso garantir para vocês, como um teólogo e como alguém que já experimentou, que já foi ver de perto e que conhece pessoas que estudam a religião, essas entidades não são demônios como vocês colocam. Calma, Roberto. Elas não são diabos, demônios, que fazem o mal. Uma coisa é Umbanda, o Candomblé, outra coisa é magia negra, feitiço, voodoo, essas coisas de outros níveis, bem pro lado trevoso, pro lado do mal, da perversidade, sabe? E outra coisa são pessoas que desenvolvem a sua crença em Deus, mas tendo os nomes de anjos africanizados. Muito bem. Vejam só. Então, para os escravos não serem chicoteados, queimados, mortos, torturados, eles tinham que abandonar a sua fé, assim como o catolicismo fez com os judeus, com os meus antepassados, sefaraditas,
abandone a fé e converta-se ao catolicismo. Fizeram com os escravos também. Abandonem a fé e aceitem o cristianismo. Que, assim como o rei Leopoldo também, noite, assim como o rei Leopoldo também fez, não é? Com os escravos do Congo, mandou os missionários irem lá e pregarem, converterem os negros, abandonarem os seus deuses, ou Oxalá, que é o mesmo que Deus, na linguagem africana, tem outros termos, como na linguagem palestina é Allah, na linguagem judaica é Yahvé. O rei Leopoldo mandou os seus missionários cristãos convencerem o pessoal do Congo que as suas entidades, os seus antepassados, os guerreiros, os que representam a floresta, a pedra, o fogo, o ar, os elementos da natureza, diga para eles que são diabos, demônios, seres ruins, e que os anjos verdadeiros são brancos, pele rosa e asinhas branquinhas, e que Deus é branco, e que Jesus é branco. Eles conseguiram fazer isso com os negros do Congo, e depois os enganou e tomou as suas terras, o seu patrimônio, o seu minério, seu ouro, suas pedras preciosas, suas frutas, suas árvores, sua medicina, tudo que você possa imaginar. Rasgou um contrato, tomou as centenas de milhares de filhos dos escravos e os lançou num lugar longínquo para morrerem de inanição e de fome. Foi considerado um dos maiores genocidas da história. Tanto é que em uma cidade, acho que dos Estados Unidos, ou de um país, pegaram a estátua dele e derrubaram, o governo mandou tirar e jogar de ponta cabeça num lago para nunca mais ser vista, não é? Então, a pregação indo-europeu dos caucasianos, dos arianos, que prega a supremacia branca, que sempre vem pregando um Jesus Cristo branco, louro, dos olhos azuis, que sempre vem colocando os deuses, as imagens, sempre vem colocando nas suas fotos dos santos, não é? Aquela pele rosada, boquinha parecendo que está de batom. Tudo o endeusamento, tudo a supremacia branca, tudo tem que ser branco, Deus é branco, Jesus é branco, Nossa Senhora de Fátima é branca, e aqui eu não estou atacando, só estou explicando para você que o cristianismo indo-europeu, ele demonizou todas as pessoas de etnia afro. Você quer ver uma prova disso? Nas missas, onde havia escravos, nas fazendas, nos lugares, nas colônias, onde se imagina, no tempo do Império, tanto da América do Norte, quanto da América do Sul, em todo lugar do mundo, onde havia a Igreja Católica, os negros eram proibidos de entrar na missa, porque eram considerados animais sem alma. Era mesmo que um cachorro e que um porco. Entretanto, Eclesiastes, Salomão vai dizer, quem sabe para onde vai a alma do animal e para onde vai a alma do homem? Ambos nascem do mesmo jeito, morrem, vivem, comem, são felizes, também ficam tristes e morrem. Quem é mais do que quem? A Igreja Católica passava por cima disso. Então, toda, digamos, a mitologia, toda a crença, a religião africana, de um modo geral, foi considerada satânica, demoníaca. Mas você não vê a religião de matriz africana, você não vê as religiões como o candomblé e a umbanda,
fazer o que a Igreja Católica fez. Quem é mais satânico e demoníaco em matar milhões e milhões de pessoas em nome da fé? Torturar, estuprar, rasgar, queimar pessoas vivas, empalar. Sabe o que é empalar uma pessoa viva? Empalar uma pessoa viva é você pegar uma pessoa, um ser humano, e com uma lança de ferro, pontiaguda, né, muito afiada, você enfiar por baixo da pessoa, ela viva, e rasgando, 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 até sair pelo pescoço ou pela boca. Assim também fez Martinho Lutero. Então a pergunta é, evangélicos ou católicos, quem são vocês, com todo respeito, para satanizar o Cosme Damião lá no Candomblé? Agora, por que o Candomblé trouxe os nomes de Cosme Damião para a sua crença? Vamos entender isso? E isso está muito fácil de se explicar e de se entender. O porquê que o Cosme Damião entrou na crença, boa noite, de religião de matriz africana. Deixando bem claro que não tem nada a ver com demônio. Vamos entender isso? Então, olha só. Lembra que eu falei sobre gêmeos? Os gêmeos é assim. Existe uma palavra, não é? Por quê? Ibejis. Que palavra é essa? Lembra que os negros perderam a sua identidade e os seus nomes? Passou a chamar Pedro, Joaquim, não é? Passou a se chamar Manuel, Damião, Cosme. As mulheres ganharam nomes europeus, entende? E os seus nomes de raiz foram se perdendo. Então, o que os negros fizeram para não perder a sua essência de fé em Deus? Jesus Cristo, se eu não me engano, São Jorge, para eles, equivale a Jesus Cristo. Ou uma coisa assim, Ogum, enfim. Tudo disfarçado. Nossa Senhora, Iemanjá. A Mãe de Deus, Iemanjá. E assim por diante. Os nomes dos santos judaicos, dos discípulos, dos 12 discípulos, que compunham uma gama de santos da Igreja Católica, foram substituídos. Ou melhor, os nomes das entidades, dos anjos, dos santos, do candomblé, da Umbanda e dos escravos, Olorum, Oxum, Exu, Inhansã, Xangô, Herê, foram substituídos por santos católicos. Portanto, o Cosme e o Damião, eles vão receber dois nomes, não é? O nome de Ibejis. O que é Ibejis? Vamos ver essa etimologia? É um conjunto dos termos Yorubá, Ibis, que quer dizer nascimento, e Eji, dois, ou Ibeji, dois irmãos gêmeos. Também é conhecido como Iori e o orixá Jeje Nagô, dos gêmeos, que podem ser representados pelo signo de Gêmeos ou de Virgens. Então, esses gêmeos, lembra que eu falei? Agora, na linguagem, os GG ou IBGs são
substituídos por Cosme e Damião. Eles já eram venerados, já eram cultuados na religião de matriz africana. Mas esses ibejis e esses Jejenagô, essas entidades são entendidas em outra linguagem como erês ou espíritos de crianças, ou espíritos que mantêm, não é? São espíritos gêmeos, irmãos gêmeos da crença de matriz africana, que mantém uma essência pura, uma essência de criança, uma essência infantil e que gosta de festa e que gosta de presentes, que gosta de dança, de brincadeiras, que gosta de doces, não é? Bala, pirulito, chiclete, chocolate, sorvete, pipoca, tudo que você possa imaginar. Então, essas entidades, elas protegem as crianças. Portanto, para não serem pegos, digamos, pela Santa Inquisição, que existe até hoje, de santa não tem nada, vocês evangélicos que gostam de apontar o dedo e condenar as pessoas ao inferno, que não existe, né? Condenam os negros, condenam a crença, condenam aquele ritual, achando que tudo aquilo é diabo. E não é diabo. Não há sacrifícios humanos ali, não há derramamento de sangue humanos ali, como teve na Bíblia, no caso, não é? Do voto de Jefté, se eu não me engano, que foi para a guerra e disse: se eu voltar, o primeiro ser vivo que sair da minha casa ofereceria um holocausto a Deus, e o primeiro ser vivo que sai da sua casa, e é o Deus de Israel, é a sua filha virgem. Ele fica estarrecido, mas tinha feito um voto, e o que ele faz? Ele manda sua filha passar 2 dias para aproveitar os últimos dias da sua vida e depois sacrifica a sua filha. Ele mata a sua filha para oferecer ao Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus que vai pedir ao pai Abraão, que mate o seu filho e entregue o seu filho a ele como um sacrifício vivo para provar a sua fé. Mesmo que isso não tenha acontecido, de onde Deus tirou essa ideia? Ele foi copiar dos cananeus, dos amorreus, ele foi copiar dos filisteus, ele foi copiar dos edomitas, dos moabitas, ele foi copiar de povos pagãos que ofereciam seus filhos, e até os filhos de Israel ofereciam seus filhos, crianças, ao deus Moloque, a Baal-zebub. Está tudo na Bíblia. Quer dizer que para o Deus de Israel, pode. E aí, evangélicos, bancada evangélica, que gosta de condenar a religião do outro, que não oferece os seus filhos em sacrifício para suas entidades. Há um caso aqui, um caso ali, um caso acolá, muito raro, de pessoas sociopatas, psicopatas, que não tem nada a ver com candomblé e nem umbanda, são de outra linha pesada. Essas são criminosos que sequestram e que oferecem crianças a outras coisas. Mas o Cosme e o Damião não tem nenhum conluio, nenhuma conexão, nenhuma atrelação a demônios, a diabos. Os doces que ali são oferecidos não são amaldiçoados. Para com isso, gente. Para de bobagem. Tem muita coisa para se preocupar nesse país, sabe? Então, vamos lá. São várias as religiões, né, que homenageiam e prestam reverência a estes homens médicos, irmãos, gêmeos e curadores. A católica, a umbanda, as de matriz africana, porque a umbanda foi criada, desenvolvida no Brasil, tá bom? Já o candomblé vem de raiz africana.
Então, a católica, a Umbanda, as de matriz africana, Ifá, a Hare Krishna, a Wicca, o xamanismo, o catimbó, fé Bahá'í e o espiritismo de Allan Kardec, entre outras, também como a igreja ortodoxa grega, católica grega da Turquia, também comemoram e veneram esses dois irmãos como uma homenagem. E na crença católica também eles assistem do outro lado da vida como intercessores, como uma espécie de anjo, que já expliquei uma vez, que leva as nossas orações e pela graça de Deus, pela permissão do Pai, pela permissão de Yeshua, de Jesus, né? Eles também têm essa função de trabalhar e de abençoar as pessoas. Já expliquei isso numa outra live. Então, o grande problema do Cosme e Damião não é o Cosme e Damião em si. Eles podem ter feito ressuscitar morto, eles podem ter curado, etc, feito as maiores benfeitorias da vida. Mas o problema é, por causa dos negros que incorporaram eles em seus cultos, então eles são demônios. Então temos aí uma questão mais de intolerância racial, intolerância religiosa, racismo na veia, com uma narrativa disfarçada que é diabo e que é demônio. Por que isso? Então a criança não pode comer por causa disso? Vamos ver. Aonde está falando isso nas Escrituras? Vamos dar uma olhadinha lá nas Escrituras? Vamos lá. Só para deixar claro, a palavra candomblé significa casa de dança, de atabaques. E a palavra umbanda significa curandeiro, casa da cura. Não é casa da desgraça, da morte, do sacrifício de pessoas, de rituais, de fazer trabalho para matar as pessoas. Vocês precisam aprender a entender a cultura e a religião. Vocês só entendem aquilo que o pastor enfia na boca de vocês goela abaixo. Porque, na verdade, ele não passa de um preconceituoso, de um intolerante racial e um intolerante religioso. E um ignorante, infelizmente. Então, vamos lá. Existe aqui uma fala, se eu não me engano, que está aqui. Deixa eu ver onde eu escrevi isso. 1 Coríntios 10, 20, o apóstolo Paulo, ele vai escrever assim aos gregos, aos coríntios. Ele está escrevendo assim. Alroti ratiosin ta etne daimonios kai oteo tiosin otelo de rimas que no nos tom daimônio ginestai. Ou seja, que a cantaiada pira. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Quem sacrifica a coisa aos demônios que Paulo está falando aqui? Ele está se referindo aos negros, aos africanos, aos etíopes, que já existiam no seu tempo, aos congoleses, que o rei da Bélgica, não é, mandou matar todos eles, e mentiu para o mundo, dizendo que eles eram demônios, o rei Leopoldo, o candomblé, a Umbanda, a Quimbanda. Paulo está se referindo aqui a cultos de sua época, de rituais que ele entendia como demônio. Por exemplo, pessoas que comiam carne de porco. Você come carne de porco? Roberto, você gosta de um torresmo bem frito, com limão, aquela coisa? Aquela cerveja estralando, tão gelada, e aquele torresminho, hein? Aqueles torresmo que vai na pipoca, que o cara faz ali no carrinho, um pouquinho de sal, aquele pão com pedaços de torresmo lá, de toicinho, sei lá, de porco, uma bisteca de porco. Quando Paulo fala para não comer as coisas que são oferecidas aos demônios, aos ídolos,
É porque eram repugnantes. Ih, rapaz, então você come na mesa dos demônios, Roberto. Você come na mesa dos demônios. Comer na mesa dos demônios não é também no sentido literal. Eu estou dando um exemplo. Mas uma das coisas que o sincretismo ou o misticismo judaico associou e atrelou a demônios era a sujeira, a abominação, a impureza e as comidas que eram proibidas. Camarão, porco, todas essas coisas, sabe? Enfim. Então, aqui Paulo está falando também das religiões que sacrificavam crianças e filhos ainda a deuses romanos, a deuses gregos, não é? Coisas horrorosas que eram feitas naquele tempo com o ser humano. Coisas maldosas, entende? Mas muito mais além, na profundidade da interpretação desse texto de Paulo, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam. Sacrificavam a sua vida e a sua alma às entidades do culto grego e do culto romano, no sentido de pactos imorais. Pactos imorais, adultérios, sexo à revelia, pederastia, pedofilia, estupros. A deusa Nefertiti, a deusa Diana e tantas outras coisas horrorosas que Paulo teve que enfrentar na Grécia. Mas nada atrelado a espíritos malignos de rabo e chifre, nada atrelado, não é, as coisas que nós aplicamos e subentendemos hoje como demônios, atacando o outro por causa da cor da pele, por causa talvez de sacrifícios de animais, como bode, como cabrito, como galinha. Ué, e o bode preto que Moisés mandava o sumo sacerdote matar lá fora, a não sei quantos metros do acampamento de Israel? E o outro bode que era morto ali? E os holocaustos? E Araão, irmão de Moisés, e Moisés e o corpo de sacerdotes levitas que tinham que tomar banho de sangue de animais aspergido no corpo deles. Se você visse isso, não seria um ritual macabro, nojento, horroroso? O que você tem a me dizer? Boca aberta, como diz o outro lá, boca aberta. Gosta de abrir o bocão para falar da religião dos outros, sem ter fundamentação, sem ter base, sem ter estudo, sem ter cultura? Não é crente, mas não olha algumas coisas horrorosas que tem dentro ali dos sacrifícios de Moisés também. Muito bem. Agora, suponhamos que teria alguma energia má, porque não tem nenhuma energia má. Não existe isso, gente. Não existe o pai de santo, a mãe de santo, o sacerdote ou a sacerdote do candomblé e da umbanda que vai oferecer pipoca, doce de leite, pé de moleque, doce de abóbora, doce de batata, enfim, chocolate, bombom, o que você possa imaginar, bala. Não existe nenhum dessas pessoas que tem uma intenção maldita de amaldiçoar aqueles doces para transformar uma pessoa nisso, naquilo outro, causar um problema mental, uma doença, uma perturbação no lar, uma divisão familiar, ou levar aquele menino para o crime. Gente, para de surtar, isso é coisa de louco, é coisa de gente doida. Isso não existe. Não existe essa maldade lá dentro. Entende o que eu estou falando? Mas existe a maldade dentro da igreja evangélica. Existe. Você sabe que existe, vocês que são daí de dentro, existe. Ou se existe. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar.
E se existisse alguma coisa ruim? Se existisse alguma coisa ruim, se você comeu alguma coisa que você acha que tudo é consciência. Se você colocar na tua cabeça, psicossomatizar, que o pó que jogaram na sua calçada, o pó de pemba, jogaram isso, aquilo, outro, passei por uma encruzilhada, encostei na pena de uma galinha preta. Se você acreditar que aquilo vai te fazer mal, não é que aquilo ali vai te fazer mal, mas é a sua crença, a sua fraqueza, a sua limita, a sua cabeça, não é o seu acreditar. Mas vamos lá. Suponhamos que o seu filho comeu, escondido de você, um doce de amendoim, uma paçoca, lá do centro. E aí? Vamos supor que tenha um mal. Mas não tem mal nenhum, tá, gente? É só uma suposição na cabeça de vocês. Vamos supor que tem um mal na paçoca que veio do centro. Sabe o que está escrito aqui na sua Bíblia? O crente hipócrita, falso. Está escrito o seguinte, 1 João, a carta de 1 João 5,18. Em hebraico está escrito assim, Yadainu kik chanot med halorin lo iretaki asher yolad med hayelorin ishemor itnafisho vekara loigaro loigabo. Sabe o que está escrito aqui? Está dizendo assim, 1 João 5,18. Bem sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Se é de Deus, se você é de Deus, o maligno não toca. Que insegurança, incerteza, que cuidados são esses? Ué, você não é de Deus? Se você é de Deus, o maligno não te toca. Se tem alguma coisa maldosa ali, não vai pegar nem no seu filho, nem ninguém. Por que esse medo todo? Sabe por quê? Porque a sua fé, a sua crença, o seu Deus é a religião, é o dogma, é a doutrina, é o besterol teológico da sua igreja. Por isso que você tem medo. Você é inseguro, você é fraco, você é doente, religiosamente falando. Existe também um outro livro chamado Bamidbar em hebraico, que é Números, capítulo 23, versículo 23, que vai dizer assim, Kilo nachash beyakvo velokesen beisikar kaet yamer leayakvo uleisirael Marpal el, ou seja, naquela questão do profeta Balaão, que tentou amaldiçoar, ou tentaram forçar ele, né, seduzi-lo com dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Israel. Então ele disse, pois contra Jacó, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado. Então, pode ser o feitiço que for, a intenção maldosa que for, o pensamento ruim que for, a dor de cotovelo, o olho gordo, não é? As palavras malditas, a inveja, pode ser o que for, o nome amarrado na boca do sapo, ou na cabeça do porco, num cemitério, pode ser o que for, contra aquele que é de Deus não vale encantamento, não tem força, não tem poder nenhum. Você é honesto? Você é trabalhador? Você pratica o bem e a caridade? Qual é o mal que tem contra uma pessoa dessa? Nenhum. Agora, essa pessoa alimenta, ela começa a ouvir um quais, tem um devorador, que tem isso, tem aquilo, aí balbal. Tudo está aqui. Então, olha só. E também tem um outro
texto que eu quero ler para você, tá bom? Que é muito importante. Ele começa assim, que é o Salmo 91 em hebraico. Yosef Beseter Elion Beset Shaddai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Itelonan Omar la Yeriver Maseri. Umetsudat Elohai Ki Hu descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Itelonan descansará. Omar direi, la Yeriver do Senhor, Mahesi, meu refúgio, o Metsudat, e minha fortaleza, Elohai, meu Deus, porque ele vai dizer assim, Itzlakha mipar, perdão, Yakesh medever yasekha, Vedehate kidnarfavi, Teres veru, né? Teres ver, Tsenar, Bezokerar, Amito, Lotira, Mipahat, Layechach, Marefet, Neseta, Yauf, Yoman, Midever, Baufel, Miketerv, Yachalov, Yahud, Yashud, Tashorain, está acabando já. Ralotienun Eleikha, Venega. Deixa eu ver aqui. Venega. Loyakeraf, Bea Rolekha. Vamos entender então. Te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Lak be barato. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. Sua verdade amitou, a sua verdade é escudo e broquel, vesorerá, e tznach, escudo, não é? Não temerás espanto noturno, ou seja, lotirami pachat layelacha emecheter sen nem seta, ou seja, que voe de dia, nem peste que voe de dia, não é? E nem mortandade que assola meio-dia, não é? Nem mal algum que ande na escuridão. Então, se você tem toda essa proteção de Deus, ok? Se você tem toda essa cobertura, não é brilho, se você tem toda essa cobertura da espiritualidade, toda essa couraça, por que você vai ter medo? Os que são de Deus, o maligno não toca. E lá não tem malignidade nenhuma, já expliquei isso, não tenho mais de 5 ou 10 lives explicando isso. Para parar com esse preconceito, com esse ódio, com essa cisma, para parar com esse intolerância, discriminação, porque o fundo não tem nada a ver com espiritualidade. O fundo é racismo mesmo. É racismo porque vem da África, porque é negro, porque é isso, porque é aquilo outro. Entende? Então, gente, essa questão de Cosme e Damião não tem nada a ver. Fique tranquilo. Não deixe seu filho passar vontade, não deixe seu filho soltar aqueles vermes chamados as lombrigas, as bichas da barriga, aquelas minhocas, de tanta vontade de comer um doce, né? Chega a ser uma crueldade. E o bichinho lá, a criancinha vendo os outros comer doce à vontade, tomar sorvete, comer bolacha, aquelas pirulito bala, e sem poder comer porque o crente do pai diz que não pode, que é dos demônios. Que coisa. Mas os crentes não olham que quando um pai bate num filho, bate numa mãe, alegando que ele pode fazer isso porque a mulher tem que ser submissa a ele, está na Bíblia, ele danifica a infância, ele mata essa criança. Ele sequela essa criança para toda a vida. Até quando ela namorar, casar, fazer a mesma coisa que ele, ou se tornar problemática para o resto da vida. Isso você não vê que é do diabo, que é do demônio, né? Tem tantas coisas mais importantes que
que nós devemos olhar para dentro de nós, tentar achar os demônios que estão dentro de nós, tentar achar as nossas fraquezas, os nossos distúrbios, as nossas loucuras, o nosso chutar o pau da barraca, o nosso em 5 minutos eu me perco, tantas coisas feias, nossas energias, emoções, nossos destemperos, arrogâncias, soberbas, racismos, misoginias, xenofobias e homofobias que cometemos todos os dias. Corrupção todos os dias. Isso daí parece que a gente não vê. Você sabe por que a gente não vê? Porque a gente matou, na verdade, né? Boa noite. Boa noite. Então, você sabe por que não se vê essas coisas? Oi? Não, estou falando aqui com... Ah, tá. A gente não vê essas coisas dentro da gente, porque, presta atenção, o que foi que o teu Jesus, Yeshua, disse: deixai vir a minhas crianças, porque dela é o reino dos céus. Aquele que não se fizer como uma criança, como um desses meus pequeninos, não vai entrar no reino do meu Pai. Quando você deixar de ser racista, porque uma criança não sabe o que é ser racista. Ela é induzida, ensinada, doutrinada dentro de um ambiente que a influencia. Uma criança não sabe o que é ter nojo de um pobre, o que é dinheiro alto, o que é rico, o que é poder. Uma criança não sabe o que é um pedófilo. Uma criança não sabe o que é ser mau, o que é ser ruim. Quando nós deixamos de ser criança, perdemos a infantilidade, a pureza de dentro de nós, nós nos tornamos demônios, daimons, da pior espécie. Como esse pessoal do Hamas, do Hezbollah, do Talibã, dos jihadistas, como muitos dos judeus pelos séculos da história, como muitos dos senhores feudais do café, como muitos prefeitos, vereadores, senadores, deputados, presidentes, congressistas fazem nesse país. Perderam a infância e se chafurdaram na corrupção, no lamaçal do erro, da maldade, da perversidade, que em uma canetada só ele assina uma PEC, uma lei, uma medida provisória que vai destruir o teu salário, a tua aposentadoria, que a verba que ia para a saúde não vai mais, vai para o bolso dele, que ia para a educação não vai mais, que ia para a segurança não vai mais, que ia para o aquecimento do trabalho não vai mais. Quando nós perdemos a infantilidade, a pureza, o amor, nós agimos como vocês agem. Adultos, demônios disfarçados de terno e gravata, com uma Bíblia na mão, que mais serve para matar, condenar, julgar o outro, do que amar, do que tornar as pessoas crianças puras, simples, aptas para entrar no reino dos céus, como disse Jesus. Portanto, não canalize o seu ódio, não concentre a sua raiva, não foque a sua frustração, o seu racismo, o seu nojo na religião do outro, e nem em doces, e nem minta para os seus filhos. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos, para não ficar só em minhas palavras. Vamos lá. Essa aqui é uma reportagem, tá bom? Opa, deixa eu abrir a tela aqui. Vamos ver. Eu vou puxar isso aqui para cá, para que fique mais interessante. Vamos virar agora para a telinha. Pelo menos aqui eu não tenho sono mesmo, né? Opa, pelo menos eu não durmo, na verdade. Tchau, tchau, querido. Eu tenho que segurar assim, tá bom, pessoal? Vamos lá.
Vamos ver aqui, ó. Presta atenção nessa matéria aqui. Opa, que já tô acabando. Xiii, não vai dar não. Vai dar. Hoje foi dia de distribuir doces para as crianças. Dia de Cosme e Damião. Olha lá, ó. Olha que bonitinho. São Cosme e Damião. E aí, o que acontece nesse dia? Qual é a maldade nisso? Fala pra mim. Muito doce. Até o repórter ganhou o presente. Tem maldade nenhuma aí. Esse doce aqui. Tá vendo aí, ó? Eu não gosto desse doce. Aí eu decidi te dar. Quantos doces eu comi, hein? Crianças são perfeitas. E tô vivo até hoje. Cosme e Damião são considerados os protetores dos pequenos. Eles eram médicos, não cobravam pelo atendimento. E ainda distribuíam doces para amenizar a tristeza de crianças doentes. Além de ganhar, claro, os tradicionais doces de São Cosme e Damião, a criançada também tem muita opção para brincadeira. Eu tô aqui, Ó, meu amigo. esforçando. Nas rodas tem time já separado. Isso aqui é o futebol, ó. É isso. É doce, é guloseima, mas também é dia de muita brincadeira. Brinquei de futebol de sabão, fui no pula-pula. Personagens infantis, cabo de guerra, para completar a festa, muita feijoada, churros e cachorro-quente, com uma receita especial. O amor. Viu aí? Vocês viram alguma maldade aí? Agora, maldade, gente, vocês vão ver isso aqui, ó. Deixa eu fechar essa reportagem. Isso aqui é maldade. Dá uma olhada aqui, ó. Opa, não aparece mais. Pera aí. Esse aqui funciona quando quer. Aqui, ó. Pera aí, só um minutinho, Roberto. Fica aí. Vou pular esse anúncio aqui. Olha só essa aqui, ó. Bora ver essa aqui, é o que o pastor vai falar. Expliquei tudo, vocês aprenderam tudo, tá bom? Então não cabe mais ignorância agora. Olha aí, ó. Hoje, talvez um número bem menor. Eu sou o pastor Israel Teixeira e o motivo de nossa festa, né, a gente dá o doce, é justamente para abençoar a vida das crianças. Nossa intenção é trocar tudo aquilo que hoje, no mundo da vida secular, se diz e se entrega como algo que não tem nada a ver, que é muito doce. A gente, na verdade, por trás a gente sabe que vem plantado. Roberto, peraí, que eu acho que tá dando um treco aqui. Porque tem duas reportagens ao mesmo tempo, quer ver? Eu sou muito atrapalhado. Olha lá, não falei? No Brasil, Ó, agora sim eu volto. Olha o que esse cara tá falando aí. Tudo que ele falou já contestei, já provei para vocês tudo dentro das escrituras, no hebraico e no grego. Vocês ouviram, né? Então vamos ver. E na cultura também. Das religiões de matriz africana, nos gêmeos. Esses pactos são pactos terríveis. Pactos terríveis. Esses deuses a quem são oferecidos esses doces, eles plantam na vida de alguém hoje, de uma criança hoje, uma maldade, um mal, algo que não vai fazer bem. Ó, você sabe quem é que planta maldade na vida das crianças hoje? No mundo e no Brasil? Sabe quem planta maldade? Os filmes de violência. A Rede Globo, por exemplo. Os jornais de violência, de morte, estupro, assassinato. Sabe quem planta maldade na vida das pessoas, ô pastor, hoje? As redes sociais, os jogos, os aplicativos, os jogos que incentivam a matar, tirar, roubar, uns GTI da vida, uns Free Fire da vida. Não é? Isso ele não fala, não é verdade? Você concorda, né, Roberto? Então eu não estou errado, né? Agora, é que eu não tenho tempo de ver o preparo que a Mãe de Santo, o Pai de Santo, o pessoal faz para uma alegria muito grande em poder venerar o Cosme e Damião lá, que são os ibejis, que na língua iorubá são gêmeos, né? São espíritos gêmeos que, de criança pura, para entregar esses doces às crianças. E eu nunca vi uma criança morrer ou ser intoxicada ou ser levada para o hospital ou uma diarreia, um mal-estar, uma intoxicação coletiva, né, dos doces dados no dia de Cosme e Damião pelos centros espíritas. Eu nunca vi isso.
Só na cabeça dessa cabeça de bagre aí, que o ritual é perigoso, que o ritual é demônio. Vamos ouvir. E no futuro, porque é fruto de oferta a outros deuses, que não é aquele Deus que é verdadeiro. Deus, o Deus Todo-Poderoso, autor da vida e da morte, ele requer de nós, tão somente com fé, servirmos a ele. A igreja condena assim, Você sabe qual é a maior maldade, gente, que se faz com as crianças? Por que ele não pega o dinheiro da igreja dele, né, esse cara aí, esse pastor? Por que ele não mata os demônios do egoísmo, os demônios da fome, os demônios da pobreza, do saneamento básico, córregos abertos, ratos, moscas, né, aquelas pontes podres onde as pessoas moram em favelas? Não é? Por que ele não vai sacrificar, não vai matar esses demônios, não vai salvar essas crianças? Por exemplo, na rua de São Paulo, em todas as cidades do Brasil, tá cheio de crianças passando fome, frio, não é? Pedindo doce no farol, pedindo comida, pedindo moeda. Tanta coisa feia que acontece no Brasil. Aí essa coisa aí vai falar que o pessoal da Umbanda e do Candomblé e do catolicismo estão cometendo um erro, pecado, idolatria, maldade, em dar doce, em dar alegria para essas crianças que vivem uma desgraça de uma vida dentro do lar, de um pai alcoólatra, um pai drogado, um pai abusador, um pai pedófilo, um pai que bate, que quebra a criança, vira e mexe, vai para o hospital quebrada nos ossos, machucada, com fratura exposta, afundamento de crânio, braço quebrado, não é? Marcas de cinta, roxa, mulher, mãe apanhando. E será que ele nunca parou para pensar que os demônios estão dentro da casa, e muitas vezes da casa dos evangélicos, e muitas vezes os demônios, os devoradores, são eles, cujo dinheiro está lá na conta da empresa, no banco, onde eles usufruem? Vem com essa conversinha, esse quase cai, esse chaveco de idiota aí. Vamos ver. digamos, o ato de distribuir doces aí na rua, né, essa festa que acontece hoje no dia Não, do nós não Casamento. podemos condenar porque há uma liberdade. Nós entendemos que todos têm liberdade. Agora é preciso ter consciência do que está sendo feito. Nós procuramos de todas as maneiras, usando a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, mostrar que até no passado, desta maneira se portava, dessa maneira se fazia. E hoje nós fazemos, de acordo com a palavra de Deus, cumprimos um culto para abençoar as vidas. Tá vendo aí? Vocês viram aí? Vamos dar uma olhadinha numa outra reportagem que eu guardei aqui. Olha lá. Vamos aqui. Eu continuo falando da mesma coisa. Olha isso que eu quero mostrar. Dá uma olhadinha nessa outra reportagem aqui, ó. Cadê? Eu acho que isso é só essa mesmo. Eu ia colocar aqui, mas eu não vou colocar não, porque eu não vou perder muito tempo com isso. Tá bom? Ah, essa aqui. Olha só que interessante. Doces, caruru e muita comida boa. Deu até pra ficar com água na boca, né? No bairro Bugio, em Aracaju, todos os anos o Dia dos Santos Cosme e Damião é celebrado assim, com fartura e fé, sob o comando da mãe Wilma, que há 40 anos realiza tradição para os seus filhos e filhas de santo, em agradecimento aos gêmeos que intercederam na vida dela quando viveu uma gravidez delicada. Essa promessa foi feita com meus filhos. Aí eu estava no terceiro filho e já tinha 2. Foi no momento que eles adoeceram e eu não tinha condições. Eu estava com a barrigona, não tinha condições de pegar eles. Então eu peguei quem? Deus primeiramente e pedi a... Opa, a mãe de santo falou que ela pegou quem primeiro? E pedi a Cosme Damião que me ajudasse naquele momento, que passasse a dor que eles estavam. A tradição Pera aí. é celebrada todos Olha o que ela os falou. anos. Viu, Evangelho? Que passasse a... E pedi a... Ela pediu a quem, evangélicos? Ela pediu a quem? Ao diabo? Ao Satã? Ao capeta? Ao coisa ruim? Hein? Ao sete pele? Olha para quem ela pediu. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que parar com esse negócio de ficar perseguindo mãe de santo, pai de santo,
esse desrespeito, essa intolerância religiosa, essas pessoas que só pensam no bem do outro, se dispõem a ajudar as pessoas. Vocês têm que parar com isso, gente. Olha só para quem ela pediu primeiro, Mamãe de Santo. Vamos lá. Então, eu peguei quem? Deus primeiramente. Opa. E pedi a Cosme Damião que me ajudasse. Ela pediu a quem? E pedi a Cosme Damião que me ajudasse. Não, ela pediu a quem? Primeiramente. Então, eu peguei quem? Deus primeiramente. Deus primeiramente. E a Cosme Damião. Depois a Cosme Damião. E aí? A tradição que é celebrada todos os anos pelos adeptos do candomblé tem um sabor especial através das mãos abençoadas de Mãe Maria Amélia, que todos os anos participa desse momento de devoção. Para preparar a iguaria, são usados cerca de 4.000 quiabos, 5 quilos de arroz, 5 de camarão, muito vatapá e amor. Caruru, vatapá, arroz, frango e abóbora. O pessoal não sai daqui enquanto não experimentar pelo menos um pouquinho de cada. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Viu quanto gasto? Quanta comida boa? É para o povo, para as pessoas que precisam de comer. Tem nada oferecendo para matar ninguém aí. É tapando veneno, tapando algum feitiço? Ah, gente, para com isso. Não tem como sair. No auge dos 69 anos, a mãe Wilma sabe bem dos preconceitos enfrentados diante da sociedade, mas segundo ela, a devoção dá forças para lidar com a discriminação. Esse preconceito, eles pensam que nos atrapalha, mas não atrapalha. Porque os orixás, eles nos dão força para a gente seguir em frente, contra tudo e contra todos. Porque, gente, nós não somos nada. A gente estamos aqui, daqui a pouco Deus nos chama. É isso mesmo. De acordo com o que diz a história, quando jovens, os gêmeos Cosme e Damião resolveram estudar medicina e foram para a Síria, que antigamente era província do Império Romano. Lá, eles começaram a atender a população de forma gratuita, pois não podiam pagar pelo atendimento. Cosme e Damião representa para o candomblé os beijos, quer dizer que eles são crianças para a gente. Eles são crianças. Ele pode estar tudo como for, mas para a gente eles são crianças. E nós cultivamos ele mesmo como uma criança. E pedimos como criança. Sabe por que ela fala que eles são crianças? Porque na cultura africana, né, os ibejis, como eu disse, ou os jejenagô, são irmãos, são crianças e são irmãos gêmeos. É por isso. Por isso que eles incorporaram Cosme e Damião. Tá entendendo? Agora? É por isso. E por isso que eles fazem a festa das crianças, o doce, das brincadeiras, de tudo que você possa imaginar que leva ao mundo lúdico, de sabor e de brincadeira, de pureza das crianças. Tem nada de maldade aí, viu, gente? Eles nos ajudaram. Fé e devoção movem a mãe Wilma e todos os que perpetuam essa tradição ao longo dos anos, orando pela proteção e saúde das pessoas, principalmente das crianças, os pequenos orixás e bejes. E claro, compartilhando da solidariedade e cuidados com os mais necessitados, qualidades marcantes dos irmãos Cosme e Damião. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira, cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. E assim foi. Vamos virar para cá agora. Ai, ai. E vamos encerrar essa live. Bom, gente, eu espero ter respondido aí a vocês. Tá bom? Espero ter... Roberto, vou fazer uma pergunta. Então, Roberto, você se arrependeu de ter assistido essa live? Você aprendeu, Roberto, alguma coisa? Tipo algo que você não sabia? Eu sou assim, eu estudo bastante para poder trazer um conteúdo bacana, um conteúdo legal, no fim de tirar, sabe, essas coisas pesadas que colocam na religião do outro. Quando a gente está sendo mais pesado que o outro, é mais pesado que o outro. Quando a gente é totalmente mais sujo, não é?
Não que a religião de matriz africana é suja, é um exemplo que eu estou dando. Mas a gente é muito hipócrita demais. Muito hipócrita. Demais, demais da conta. Paulo disse, se nós julgássemos a nós mesmos, nossa, que maravilha seria. Então, eu agradeço e espero que tenha contribuído para uma consciência mais harmoniosa, mais pacifista, mais igualitária e menos preconceituosa, menos cheia de discriminação, de ódio, mais tolerante, etnicamente falando e religiosamente falando também. Um abraço, até a próxima live. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Deus abençoe as crianças. Não é o doce do Cosme Damião que vai fazer mal pro teu filho, não. Tá bom, crente? É a tua atitude, o teu exemplo, a tua fala, os teus palavrões, as tuas estupidezes, as suas mentiras, suas falcatruas, seus golpes, os seus calotes que você dá na frente dos seus filhos, as coisas feias que você faz na sua casa. Você está sendo mais demônio do que supõe o que vocês falam erroneamente de Cosme Damião. Um abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Estou esperando no zap lá, Roberto. A sua opinião.